pouco atrasada essa semana, vou explicar por quê. Porque alguns cursos estão voltando presencial aqui em São Paulo. E eu voltei essa semana no presencial, né? Dei aula e aí vem aquela máscara de soldador, não pode usar o microfone, espalha o aluno muito bem pela sala, com todos os protocolos, né? Fora o álcool em gel e tal. E aí eu tive que berrar muito e bloqueava o som, né? Então não é legal usar o microfone, porque aquele de lapela aí fica todo mundo, né? Tem que ter um microfone para cada um, fica muito complicado. Então eu estourei minha garganta e deixei ela em repouso aí 2 dias para poder recuperar e não ficar afônico, né? Então por isso atrasou um pouco, mas a gente não vai faltar com você, a gente vai trazer toda semana as notícias que a gente considera fundamentais aí no curso de atualidades. Semana não foi uma semana muito quente, porque tinha um feriadão, então muita gente acabou esticando e as notícias esfriaram um pouco. Mas a gente pega um pouquinho do começo dessa semana também, de modo que tem alguns temas que vão ser bem quentes aí, sobretudo no Brasil, tá? Então essa semana, vamos lá para o slide. Essa semana é a semana de 5 de outubro a 13 de outubro, tá? E aí depois eu faço de 13 a 19 e assim vamos dando a sequência direitinho, tá bom? Só uma explicação, porque tá acostumado toda segunda ou terça já chegar o videozinho aí, o pessoal tá seguindo, graças a Deus, e é para seguir mesmo, dar um like e valorizar o trabalho do Vencendo Concurso, que está sendo um trabalho bem diferenciado aí. Então vamos lá para o próximo. Muito bem, no último vídeo eu falei sobre aqueles que venceram o Prêmio Nobel. E saiu o grande Nobel, o Nobel, Nobel da Paz, né? Que foi uma surpresa até mesmo para esse Programa Mundial de Alimentos da ONU. Eles é quem venceram aí esse prêmio tão almejado por muita gente, porque esse ano em especial esse programa chegou, acho que tem os números aqui, ó, no segundo parágrafo, o órgão ligado à ONU tem sede em Roma, foi criado em 1961 por incentivo do presidente Eisenhower dos Estados Unidos, promove segurança, deu auxílio a cerca de 97 milhões de pessoas em 88 países. E isso foi fundamental nesse momento que nós estamos vivendo, aonde todos os índices apontam para que haja um crescimento da fome mundial, porque há um crescimento do desemprego, uma falta de recursos no mundo, uma paralisia da economia. E aí então esse programa que é ligado à FAO, que é o órgão da ONU que cuida de agricultura e alimentos, né? O diretor-geral celebrou o prêmio e foi de certa forma uma surpresa para todo mundo. Esse programa ele atuou principalmente em 2 países hoje que vivem dramas absolutos, né? Um deles é o Iêmen, lá no sul da Península Arábica, que vive uma guerra civil entre xiitas e sunitas, que eu já expliquei em outros vídeos aqui, também no curso de atualidades, e também no Sudão do Sul, que é o último país a ser criado no mundo. Você vê que a voz está até meio fanha ainda, né? O último país que foi criado no mundo e é o país mais pobre do mundo. Mas ele atinge não só, como eu falei, 88 países aí. Vale a pena mencionar que os prêmios dados aí pela Academia Sueca, que escolhe o Nobel, né? Dessa vez também, graças a Deus, né? Premiou muitas mulheres, várias mulheres na química, na literatura, uma americana, poetisa, de modo que isso também se revelou bastante interessante em 2020, os prêmios dados pela Academia Sueca aí. Sabe que esse Nobel era um cara que inventou a dinamite e ele se arrependeu muito disso e por isso ele criou este prêmio, tá certo? Então é o tipo da coisa, que nem Oscar de melhor filme,
Nossa, concurso adora. Esses prêmios internacionais, sejam eles quais forem, sempre são lembrados pelas provas de concurso. Então, é fazer aquela tabelinha e guardar esses nomes, sim. Tá bom? Então, eu já no outro vídeo falei do Nobel de Medicina. Vamos para o próximo. OMS, Organização Mundial da Saúde, diz que novos confinamentos devem ser último recurso para a Europa. Muito bem. A OMS, Tedros Adhanom, guardar esse nome também, nomes de figuras importantes que tem, Guterres, né, como o secretário-geral da ONU. A OMS, ela tem sido a referência. Eu sempre digo, tudo que for falar ligado à Covid, você tem que usar pelo menos 4, dependendo do estado que você está. A OMS, a OPAS, que cuida da saúde da América Latina, Pan-Americana, da América em geral, a Secretaria de Saúde do seu estado, se a prova for estadual ou municipal, e o Ministério da Saúde, porque são eles que nos oferecem os dados fundamentais para a Covid. Bom, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: existe, infelizmente, agora em outubro de 2020, já se fala de uma segunda onda de contaminação na Europa. Londres, ou Inglaterra, Espanha, Itália e França, os 4 mais importantes, já estão tomando providências desde o final de semana do feriado para cá, porque os números estão superiores aos números que, quando lá em março, abril, eles fizeram lockdown, agora tem mais gente se contaminando do que naquela época. Então, bares e pubs estão fechando, há toque de recolher na Alemanha. Para nós, no Brasil, é surpreendente, porque no Brasil os números estão caindo. Vamos torcer para que essa abertura que o Brasil está realizando seja uma abertura responsável e não aconteça o mesmo fenômeno lá que aconteceu na Europa, volte numa segunda onda e uma segunda onda maior ainda, que aí seria uma tragédia sem tamanho. A Europa está vivendo isso. Pós-verão, acabou o verão, houve uma abertura muito grande e isso possivelmente tenha sido a razão pela qual os europeus estão vivendo esta segunda onda de contaminação. Dessa vez, a OMS, curiosamente a OMS foi criada em 1948 e por sugestão de diplomatas brasileiros, a OMS pegou mais leve. Olha o que diz a notícia. O porta-voz da OMS, que medidas drásticas, como confinamento, devem ser o último recurso nos países da Europa. Por quê? Porque ele entende que essas medidas acabam aí trazendo dramas econômicos tão grandes que deve ser feito no último momento, né? E, logicamente, pensando país a país. E ele repete, olha, tem como evitar a higienização constante das mãos, distanciamento físico, uso de máscaras, né? Então, o lockdown seria a última decisão. Muita gente está aprendendo muito, a gente sabe que agora as pessoas aqui no Brasil, pelo menos, caiu o número de mortes, porque os tratamentos já conhecem, já infelizmente pegaram experiência com outras mortes, então ele já sabe como proceder diante daquele quadro clínico específico. Isso tem, infelizmente, como eu falei, sido interessante para preservar mais vidas. Tá? Eu não estou tão preocupado com essa declaração do cara da OMS. Eu estou mais preocupado em dizer que há uma segunda onda na Europa. Isso já em outubro, isso já é fato. Não tem muito que voltar atrás, tá? Então, infelizmente, esse vírus vai e volta. E as medidas sempre são de idas e vindas. Próximo aí. Argentina. Olha só a Argentina, meu povo. A Argentina
nós temos sempre que olhar para a Argentina, porque é um parceiro do Mercosul, olha só que notícia eu vou te dar, era o terceiro maior parceiro econômico do Brasil. Não é mais. A Argentina está numa crise tão grande, tão grande, tão grande, né? Não consegue pagar sua dívida, está negociando essa dívida com o FMI, há uma fuga de investimentos, e quando você pega o mapa da fome, que eu peguei o mapa da fome para estudar os países que estavam recebendo essa ajuda lá da OMS, da Programa Mundial de Fome, de combate à fome, que é a notícia número 1 que eu tratei aqui, na Argentina há ajuda desse programa. Por quê? Porque a Argentina já tem famintos. Um país que todo mundo gosta de fazer turismo aqui no Brasil, que apesar da rixa no futebol, nós temos muita identidade pela nossa história, é um país que vive um drama econômico e agora social terrível. E pior, agora lançaram um novo formato de manifestação, que são os bandeiraços. Eles vão às ruas com as bandeiras da Argentina e ficam balançando contra o governo. E olha lá a notícia. Milhares de pessoas, já na segunda-feira, o lema Justiça e Liberdade. Por quê? Porque desde 20 de março a Argentina está em quarentena. E olha o que o termo fala, apagão da economia. E a oposição ao Alberto Fernandes, que era do Macri, né, que perdeu as eleições, tendo a Cristina Kirchner como vice, resolveu ir às ruas. Por quê? Porque o Alberto Fernandes, eleito ano passado, decidiu continuar com o confinamento até 25 de outubro. A Argentina tem 894 mil casos, o Brasil tem 5 milhões. A Argentina tem 23 mil mortes, o Brasil tem 151 mil. Então, lógico que a população é bem menor. Lógico que aqui no Brasil a incidência da pandemia, aliás, até uma coisa curiosa, li esses dias que existe um novo termo, chamado sindemia, que é a mistura de sinergia com pandemia, porque essa doença é uma doença que acaba provocando nas pessoas outros sintomas de outras conformidades que elas possuíam. Então o cara que tem diabetes potencializa, o cara que tem problema cardíaco potencializa, o cara acaba, então não é só uma inflamação das vias respiratórias, ele vai criar um drama também para outros danos, outros órgãos, por isso então a palavra sindemia. Não acho que usa-se pouco, mas você tem que estar antenado com tudo, né? Pois bem, então a Argentina, e aí aquela coisa, o cara manda o confinamento e as pessoas vão às ruas. É muito delicado, né? Então, vamos ver, e assim, por que eu estou falando disso, né? Porque tem uma coisa também que a gente vai ficando macaco velho de prova, e aí eu tenho que te dizer, o que é que os concursos gostam? Os concursos gostam de manifestações. Desde 2013, quando explodiu no Brasil, foi tema de prova nesses últimos 7 anos. Então eu faço isso, eu procuro sempre olhar, e esse ano não tivemos tantas manifestações assim, mas agora estamos tendo na Argentina, né? Eu procuro sempre olhar os países que estão convivendo com esse tipo de problema, para exatamente chamar a sua atenção aqui nos nossos vídeos. Tudo bem? Então, Argentina, um drama social, macroeconômico, e agora com essa oposição indo às ruas. Quarta notícia, aí também do final da semana passada, que mistura um pouco de outros vídeos que nós já gravamos. Um cara da Associação de Exportadores aqui no Brasil afirmou: sem Mercosul, União Europeia cai no colo dos Estados Unidos, diz a Associação de Exportadores. Bom, olha só, olha o segundo parágrafo, só para você ter uma ideia de como funciona. Segundo os dados da Comissão Europeia, os 28 países da União Europeia importaram juntos no ano passado 119
bilhões de euros em alimentos e produtos agrícolas, estatísticas que incluíam até o Reino Unido, porque hoje são 27 países que fazem parte da União Europeia, porque o Reino Unido saiu. Desse total, os Estados Unidos foram o maior fornecedor, 11 bilhões de euros. E o segundo, logo atrás, é o Brasil, que vende à Europa itens como soja, grão, farelo, carne bovina, milho e café. O que é que está acontecendo? O Parlamento Europeu, que é formado por esses 27 membros da União Europeia, se pronunciou com um documento dizendo que, se não forem tomadas providências quanto ao meio ambiente aqui na América Latina, e ele cita o Brasil, os acordos entre União Europeia, o bloco que está se gestando entre União Europeia e Mercosul, estariam suspensos. Estariam suspensos, os Estados Unidos, que é um forte concorrente na produção de alimentos, teria aí interesse nesse negócio. Quero lembrar a vocês que no final de setembro, Santander, Bradesco e Itaú assinaram um documento, entregaram ao governo federal, dizendo: olha, os investimentos estão indo embora do Brasil. E uma dos pontos que eles chamavam a atenção era exatamente a tratativa do nosso governo com a questão ambiental, sobretudo no Pantanal, sobretudo na Amazônia. Eu sei, e ninguém é ingênuo, que existem interesses de agricultores europeus. Por quê? Porque eles sabem que, formando um bloco e zerando as tarifas entre produtos da América do Sul, do Mercosul e da Europa, os produtos do Mercosul ficam mais baratos do que os produtos europeus. Então eles perderiam o mercado para os nossos produtos alimentares. Eu sei disso. Então não é jogo de mocinho contra bandido. Tem bandido aqui, tem bandido lá, mas a gente sabe que os números das queimadas, porque, cuidado, tem queimada e tem desmatamento, tá certo? Às vezes o cara desmata sem queimar, desmata e não queima, mas de qualquer forma significa o quê? Uma derrubada das nossas florestas, uma alteração nos biomas. São assustadores em 2020. É verdade que temos uma seca especial esse ano. Não podemos ser negligentes e dizer: olha, não, é só ação humana, não, é conspiração. Não, teve uma seca. Porém, é o que a gente sempre tem dito, a reação no combate é muito lenta, muito demorada e muito ineficaz. E isso já está afetando diretamente os negócios. Essa declaração é uma declaração forte, né? O setor exportador, ele está confiante. Lá, no momento em que repercute intencionalmente a queimada de florestas da Amazônia e do Pantanal, o Parlamento Europeu sinalizou nessa semana que a ratificação do acordo está sob risco devido à política ambiental. Eles disseram que foi exatamente devido à política ambiental. Percebe? Então, aquilo que ficava parecendo que era uma crítica, um disque-disque aqui dentro, né, um desejo de atacar os governantes, não é verdade. A gente está chamando atenção para um problema que realmente já deixou impacto documental. Vamos torcer. E a gente sabe, né, que esse tipo de coisa ocorre todos os julho, agosto, setembro e outubro. Graças a Deus, já estamos aí em meados de outubro e aí chega a temporada da chuva e as queimadas, se Deus quiser, devem desaparecer. Precisa perceber qual é o impacto o resquício dessas queimadas, bem como também como anda o desmatamento, porque tem interesse de mineradores, de grilhagem de terra, de exportadores de madeira, de expansão de fronteira agrícola.
contrabando, biopirataria, todos esses problemas envolvem em especial a Amazônia. Beleza? Saio da conversa sobre mundo e vamos agora um pouco sobre a conversa sobre Brasil. Pois bem, essa semana vai ser quente. Talvez essa tenha sido a notícia mais bombástica e que está repercutindo aí com certeza no meio político, no meio acadêmico, no meio, na mídia em geral, na opinião pública, porque um dos maiores traficantes de droga do mundo, não estou falando do Brasil, é do mundo, líder do PCC, condenado a 25 anos, foi preso em... tá ruim, viu, gente? Foi preso, mas não é Covid, não. Foi preso em segunda instância numa prisão chamada preventiva. Ocorre que quando aprovaram o pacote anticrime, e aí é importante dar as responsabilidades a todos os entes envolvidos, porque isto aí foi uma proposta colocada no Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, então não é uma culpa exclusiva do Marco Aurélio, né, o ministro que soltou o André do Rep, uma lei que diz o seguinte: olha, após 90 dias, se o juiz que decretou 3 meses, decretou a prisão, não se pronunciar novamente no processo, na prisão preventiva, o sujeito tem que ser solto. Ocorre que, quando eles viram essa brecha, vários membros, e tem vários pedidos de soltura, vários membros do PCC entraram com ações porque os caras estão presos há mais de 3 meses e nenhum juiz se pronunciou. Só em São Paulo, existem cerca de 45 mil presos em prisão preventiva. 45 mil. Só em São Paulo, no estado. Né? Você imagina se toda essa gente que já foi condenada talvez em segunda instância, em muitos casos, em outros não, vai para as ruas. É o caos. Bom, o Marco Aurélio, aí o que o advogado fez? Puta que pariu, o advogado é foda, né? Ele pegou e começou a distribuir no Supremo, ele distribuiu 9 vezes o pedido de soltura do habeas corpus para o André do Rep. E por que ele colocou 9 vezes? Porque é sorteado, é um sistema eletrônico e sorteia para ver na mão de qual ministro cai. Enquanto não caía na mão do Marco Aurélio, ele não levava adiante. Quando caiu na mão do Marco Aurélio, que já soltou outros, porque o Marco Aurélio tem essa leitura, eu sigo a lei, ele não tem um pouco de envolvimento, né, com a realidade do país, ele vai além disso, eu vou lá e pumba, legalista que a gente chama, que agora é o atual decano do Congresso do Supremo Tribunal Federal, porque o Celso de Mello aí aposentou, ele soltou o André do Rep. Isso no sábado. O Procurador-Geral da República pediu ao presidente do Supremo, o Fux, que revogasse essa decisão, e ele revogou. Então, essa semana, o Supremo deve ter uma conversa acalorada, nós vamos acompanhar a quarta, quinta, porque às vezes passa de um dia as sessões, né, para decidir um protocolo de como agir nessa situação aonde o juiz não se declarou nos autos do processo e o camarada está lá há mais de 90 dias na preventiva. Então, uma decisão importante. Alegavam que isso era para, enfim, ajudar os mais pobres que quando ficam presos não tem bons escritórios que os auxiliem e o cara fica esquecido da cadeia. Isso ocorre realmente, mas abriu uma brecha para esse crime organizado e ele se mobilizou. Então era assim até agora. Vamos ver essa semana de 12, 13, 14, 15, 16, o que é que o Supremo vai dizer. Ao mesmo tempo, no Congresso já começou um debate para novamente votar aquela prisão após segunda instância. Mexer na Constituição, porque
é um tema bastante polêmico na nossa sociedade aí, tá? Então acompanhe, eu volto a falar disso na próxima segunda para ratificar com vocês aqui o resultado dessa decisão do Supremo. Agora, esse cara, obviamente, vamos lá para a notícia, né? Ele já, que está todo, o artigo 316 do Código de Processo Penal, esse camarada já se mandou. Na hora que ele saiu da prisão, ele foi de carro até Maringá, lá havia um avião particular o esperando, ele pegou esse voo e sumiu, desapareceu. A Polícia Civil de 3 estados, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, está procurando essa criatura, né, que é uma criatura de alta periculosidade. E agora, demoraram 7 a 8 meses para prendê-lo, mas gastaram uma grana preta, e aí vão lá e soltam. Se estima que para buscar vão gastar mais de 2 milhões de reais só para prender esta criatura. E sabemos que outros também têm esse interesse em pedir o habeas corpus. Bom, não estamos falando de qualquer coisa, né? Estamos falando de líderes da maior organização criminal do Brasil. Então, esse talvez tenha sido o grande babado político, midiático dessa semana. Essa soltura do André do Rap aí, um dos maiores criminosos do Brasil. A segunda notícia do Brasil é mais uma informação, porque tudo aquilo que é código civil, estatutos, leis sancionadas, aqui eu vou ficar na telinha, daqui a pouco eu saio até para a gente ver o que muda, e o presidente sancionou aí na terça-feira, 13, o Código de Trânsito, novo Código de Trânsito no Brasil, depois de muita reclamação. Olha lá, o que ele diz? O limite, a lei cria critérios diferentes de acordo com as infrações cometidas. Então, por você perder a carteira, agora vai até 40 pontos se ele não cometeu nenhuma infração gravíssima. 30 pontos é uma infração. E 20 pontos, que era antigamente, se tiver 2 ou mais infrações gravíssimas. Então, se o camarada não tem nenhuma infração, ele vai poder aí ficar até com 40 pontos na carteira. A alegação do Bolsonaro é que quem toma mais multa é quem mais trabalha. É óbvio, quem mais trabalha com carro é quem toma mais multa. A validade do exame também alterou, né? 10 anos a prazo da carteira se o cara tiver menos de 50. 5 anos tiver entre 50 e 70. E 3 anos tiver mais de 70 anos, tá? Então ampliou um pouco aí o prazo de renovação da habilitação. Deixa eu sair daqui. E também aumentou até 10 anos a cadeirinha de bebê, né? A lei inclui na habilidade dos usuários mais coisa cadeirinha para transporte de crianças de até 10 anos que não tem ainda 1,45 metros de altura, sempre ficando no banco traseiro. Então essas são as mudanças mais importantes no novo Código de Trânsito. É aquilo que o concurso gosta. Toda lei nova é algo que atualidades tem que trazer para a gente. Então, como eu falei, as pessoas ficaram mais preocupadas com o feriado, foi uma semana de muita oração, muita devoção, né, a Nossa Senhora Aparecida, sobretudo pelos católicos, romeiros e tal. E a notícia quente foi aí, lógico, tem lá a história que o Trump, todo mundo acompanhou, o Trump já se curou, está em curso a eleição presidencial nos Estados Unidos, mas como eu falei a semana passada, não gosto de ficar falando toda semana. Semana que vem eu volto a dar um panorama de como está a eleição nos Estados Unidos, e falta aí pouco mais de 15 dias para uma nova rodada no mundo conforme o resultado. Acreditamos que se o Biden ganhar, a geopolítica do mundo ganha uma nova feição. Tá bom? Então é isso que... Olha a garganta, como é que tá? Não é a Covid, não. É de falar mesmo. Por isso que eu estou falando que foi de berrar muito. Né? Então é isso. Belezinha? Desculpa o atraso, mas vamos que vamos. Vamos abordar toda semana. Até foi bom que eu peguei o Código de Trânsito aí
e chamei à tona essa coisa do André do rap aí, tá? Forte abraço, pessoal. Tá com Deus aí, vamos que vamos. Chegando no final do ano já, hein?